sozinho, não estou muito bem acompanhado hoje. Estou com um amigo, pastor Antônio. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês daqui a pouco, mas antes eu quero atualizar aqui as informações. Nós estamos em Nova Friburgo, região central do Rio de Janeiro, Serra Carioca. Nós estamos aqui no Paysandu, no estúdio Milênio, o melhor de todos, hein? E eu estou com o pastor Antônio aqui, que é um amigo, uma pessoa que eu sou fã, admiro muito pelos trabalhos que ele desenvolve na nossa cidade, na nossa região. Vou deixar que ele se apresente para vocês aí. Fique à vontade. Uma boa tarde, Deus abençoe a sua vida. E você que está conosco nessa tarde, louvamos a Deus pela sua vida. Sou o pastor Antônio Botelho, sou da comunidade evangélica Nova Friburgo e também trabalho com a comunidade terapêutica ali em Campo do Coelho, que é a comunidade terapêutica Nova Friburgo. Eu tive lá, gostei muito. Agora está em novo endereço, né? Novo endereço. Numa área maior, com muita gente lá sendo cuidado pelo pastor Antônio, essa igreja maravilhosa, e também pelos seus amigos ali, parceiros, né? É verdade, nós temos bastante amigos, colegas que têm chegado junto, que têm abençoado. Nós estamos ali com a igreja, vai fazer agora 7 anos. 7 anos. 7 anos, agora dia 12 de maio. E a comunidade, ela vai para 3 anos, agora dia 18 de agosto. Já vamos para 3 anos, né, com a comunidade Nova Friburgo. Passa rápido, hein? Passa rápido. Eu quero fazer um agradecimento desde já também ao pastor Antônio por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no podcast. Nós estamos caminhando aí para 100 programas, hein? Eu estou feliz a beça. É um número legal, né? Que benção, né? Graças a Deus. É um número legal. Isso aí. E o senhor faz parte aí desse número nosso. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores ali, a Free Combat. Free Combat oferece podcast Mente Campeão. A Globo Presente, também essa loja maravilhosa, parceira nossa. Ali a logotipo do podcast Mente de Campeão. E também o Isaac, jogador de futebol do Friburguense, também sempre dando aquela moral, é o nosso parceirão. E o pessoal do jogo de botão, desde 1984. O senhor chegou a jogar jogo de botão? Não conheço. Mas conhece? Já ouvi falar. Aquela mesa, aquela banca ali, sim. Os botonistas jogam muito. Pastor Antônio, Friburgo é muito forte no jogo de botão. O pessoal viaja o mundo todo aí jogando botão e é muito legal. Em breve eu vou trazer aqui Fernando Cruz para estar conversando com a gente. Agora, já que eu estou aqui hoje com essa figura pública, uma pessoa muito relevante na nossa cidade, pastor Antônio, queria explorar o máximo que eu puder da sua trajetória e hoje peguei o blaze dele emprestado, hein, gente? Ó, ele que é o pastor e eu que estou de blaze, estou de paletó. Isso aí. Tem até uma música que circula, né, pastor? Está no meio das igrejas, que é o Fala Paletó, você lembra? Fala Paletó. É uma música tradicional, né? Paletó não fala nada, né? Paletó não tem uma música assim? Tem. Música bem engraçada, mas é verdade, aquela música fala, não é roupa que fala, né, pastor? Não é roupa que fala. Vou começar falando com o senhor o seguinte, como que começou a caminhada do senhor no Evangelho, uma vez que eu sou conhecedor, assim, de uma parte da sua história e sempre vi o senhor dirigindo igrejas sempre cheias, inclusive ali no Prado, no Santo André. Quem não se lembra dos cultos, das reuniões que o senhor fazia ali com muita gente? Queria saber um pouco sobre o começo da sua trajetória. Sim, a gente passamos por algumas fases na vida, né? No entanto, ainda de criança, como criado na rua, onde o pai e a mãe se separou, tinha 2 para 3 anos de idade, e fui criado pelos meus avós, mas conheci o mundo das drogas ainda com 9 anos de idade. Bem novo, hein? 9 anos de idade, através da curiosidade, né? Vamos ver como é que é a maconha, né? E comecei a usar maconha com 9 anos de idade e vinha tornar-se viciado em maconha, cocaína e outros, né, substâncias? Outras substâncias. Alucinógenas. Isso, como a bebida. Mas eu tive a graça de Deus, né, de ser alcançado aí com 29 anos para Jesus. Pelo Evangelho. 29 anos. Que maneiro. É onde eu vim conhecer Jesus e Jesus mudou a minha história. É a metanoia?
Jesus mudou a minha É história. a tal da metanoia, que o pessoal fala muito hoje, né, no meio religioso. Sim. É aquela mudança radical mesmo, né? Sim, foi glorioso, né? É um dia, numa quarta-feira, na Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino, cheguei ali no finalzinho do culto, destruído. 29 anos destruído. Tava mal, o homem tava mal. Mal. Né? E durante aí 3, 4 anos, eu vivi dormindo de dia e saindo na noite. Todos os dias usando droga. Muita droga. Muita droga. Que coisa, todos hein? os dias, é. E dando uma acelerada, e nunca imaginava, né? Eu imagino, né? Mas talvez o senhor nunca imaginasse que um dia, lá na frente, anos depois, estaria trabalhando com recuperação de usuários de drogas, com políticas sobre drogas, né? A realidade é essa, né? Eu nunca imaginei me ver eu dentro de uma igreja, né? Nunca. Nunca se viu crente, não? Nunca me imaginei. E, na verdade, zombava e criticava e julgava, né? E, enfim, né? A gente causa algumas coisas que com certeza vêm provocar Deus, né? Já que o senhor falou sobre família, interessante, né? Eu gosto muito de família, né? Lá em casa nós temos uma frase lá, eu, minha mãe, inclusive família que te conhece muito, que ama muito a vida do senhor, né? Meus pais, daqui a pouco a gente vai estar falando do nosso sobrinho, né? O Leonardo, que foi um garoto que você, através do seu trabalho, do seu ministério lá, resgatou das drogas. Sim. Levou lá para como é que chama? Lá era Comunidade Terapêutica Verde Adulão. E lá o garoto mudou, né? Se transformou. Sim. E hoje não está 100% não, mas é porque depende dele também, né? É verdade. Mas melhorou muito, e depende agora dele fazer tudo aquilo que ele aprendeu lá. Isso aí. Seguindo os conselhos da palavra de Deus e do homem de Deus. Mas a minha família ama muito a vida do senhor, o senhor é muito importante para nós lá. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você foi criado com avó, rapaz? Com vô? Como é que é isso aí? Eu fui criado com meus avós, né? E, na verdade, minha mãe eu vim conhecer, já estava com 15 anos. É mesmo? Que eu vim conhecer minha mãe. E nem tanto, né? O mundo ele nos leva a algumas revoltas, né? Devido à separação. Pastor Antônio era revoltado. Muito revoltado. E nessa intenção de droga, e fui me aprofundando. Vivi em Morro, né? Aqui em Friburgo, no Jacaré, Vila Maria das Graças, no Rio, no Dendê, lá do Rio. Mas quando chegou no dia 5 de março de 2000, eu fui tocado pelo Espírito Santo na minha casa. É mesmo? Que interessante. Na minha casa. E foi uma noite melhor da minha vida, foi aquela noite. Foi uma experiência incrível. Foi. Naquela noite eu disse para minha esposa, eu já era casado já há 9 anos, eu estava já casado. Já tinha meus 2 filhos, né? E, na verdade, no banho eu pensei em suicídio. Que isso? Pensei no suicídio. E ali eu sozinho com Deus declarei que a minha vida não prestava, né? Que a minha vida não tinha sentido. Que aí fora você vive aparentemente o melhor. Mas o melhor não é o exterior, né? É o interior. O melhor é o que está dentro. E você estava com esses pensamentos doidos, pastor? Tava com esse pensamento que doido. Isso? E uma das vezes que até que eu fui preso também foi tentativa de homicídio. Já passou pelo sistema prisional, também não sabia, tá vendo? Sim, tentativa de homicídio, e naquela questão era minha esposa, né? Estava na intenção de matá-lo e suicidar naquele mesmo dia, né? E Deus, ali pela misericórdia, nos guardou a nossa vida. E naquela noite no banheiro, eu tomando banho, pensei novamente, né? Porque um buraco, né? Vazio. Que doideira, hein, gente? Vazio. Que doideira. Porque você vive uma vida aí fora, mas alegria dentro não se tem, né? O mundo ele oferece isso, né? Você desfruta de todos os prazeres da carne. É droga, é bebida, é noitada, é mulherada. Você faz tudo o que você pensa, que você acha que é bom. Mas quando você volta para casa, sempre tem aquela tristeza, né? Verdade. E aconteceu isso comigo. E eu no banho, eu falei que eu ia dar um cabo na minha vida, e o Espírito Santo falou, não, vai para minha casa que eu vou mudar a tua história. Ih, que maneiro, que interessante. Mas foi uma voz tão linda, tão doce, mansa, suave. Que legal. Humilde, né? E Jesus é humilde, né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, né? Eu não conhecia essa parte da sua história, não.
E naquele exato momento que o Senhor falou comigo, eu fiquei mais ou menos 1h30 chorando dentro do banheiro. Então foi uma experiência mesmo fantástica. Chorei. E chorei dos vizinhos longe escutar, né? Agora, deixa eu dar uma subida aqui no nível da conversa. Essa experiência do homem, né, do ser humano com Deus, não tem nem muito a ver com religião também, não. É algo muito pessoal, transcendente. Estou certo ou estou errado? Está certo. A igreja, claro que é importante, né? Lógico, as instituições estão aí para abraçar as pessoas, para amparar, para dar para elas uma família, para acolher. Mas essa experiência sua foi muito individual. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Foi dentro da minha casa, né? No banheiro? No banheiro. Improvável, né? Sim. É um lugar que talvez, né, você menos vai pensar em Deus, né? E tomando um banho e ali falando com Deus. Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E vou te falar uma coisa. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não fala com qualquer um. Né? Você já ouviu isso? Já ouvi falar já. Deus fala com aquele que realmente abre o coração, independente do que seja. Cor, raça, rico, pobre. Você não chegou a pensar que era droga, bebida, alguma coisa, abstinência, não? Então, naquele dia foi um dia que eu tirei assim, hoje eu vou ficar em casa. Estava sóbrio. Hoje eu vou ficar em casa. E depois do choro ali, eu saí do banheiro e falei com a minha esposa, estou indo para a igreja. Aí ela nem acreditou. Você já está usando o nome de Deus? Eu falei, não, vou hoje. Se eu deixar para amanhã, eu posso mudar de ideia, né? Uhum. E fui naquele dia, cheguei lá no culto, uma quarta-feira, na Assembleia de Deus de Conselheiro, ali com o saudoso pastor Salvador Montel. Salvador Montel, nossa, um ícone, né, das Assembleias de Deus. Sim. Um salve pro pessoal já das cheguei ali, já, bem dizer, na hora do apelo, né? Aquele dia foi uma festa, né? E ninguém imaginava eu dentro de uma igreja, nem eu mesmo, né? Gente viciado, de muitos anos viciado, e todo mundo ali no bairro de Conselheiro nos conhecia. Você é cria da onde ali? Desculpa te São cortar. Jorge. Do São Jorge? São Jorge. Cria do São Jorge. Cria do São Jorge. E deixa eu só voltar um pouco aqui. Seus avós não eram católicos, assim, não teve assim nenhuma participação, nenhuma influência religiosa na sua vida nesse sentido? Os meus avós, por parte de pai e de mãe, eram espíritas. Espíritas. Espírita, né? Bem dizer, a família, por exemplo, dos dois lados era espírita. E viveram a vida toda assim, né? Tem vários tios, primos e meus avós. Hoje, por exemplo, não sou filho de pastor. Não é? Não sou filho de pastor. A gente veio conhecer a Deus, né? Já estava com 29 anos, e uma história muito linda dentro desses 25 anos que eu completei nesse mês de março, na presença de Deus. Que maneiro. E a sua idade? Perguntar a sua idade. Hoje eu estou com 53 anos. 53. Que maneiro, anos. Com essa barba aí que vocês estão vendo, gente. Essa barba diferente, essa barba maneira aí. Você contando sua história, eu falei, poxa, será que eu estou entrevistando um coroa aí de 80 anos? Você sabe que eu sou cuidador de idoso, né? Sim. Até nisso Deus pensou, né? Falou, vou colocar um entrevistador que é cuidador de idoso. Mas 50 aí? 53 anos. 53 anos, que maneiro, hein, cara? De muita história, muita vida. Muita história, né? Eu vivi 20 anos envolvido com tráfico de droga e hoje estou 25 anos na presença de Deus. É onde que, às vezes, muito não entende, né? Mas são os processos da vida, né? Correto. São processos que a gente passa e que são aproveitosos todos eles. A nossa dor, nosso choro, nosso lamento, com certeza serve para a cura de muitos, né? Perfeito. Agora, pastor Antônio, vou fazer um comentário aqui que eu gosto muito de falar. Nossa região aqui de Nova Friburgo é uma região muito privilegiada, né? Com certeza. Por exemplo, Conselheiro Paulino, Olaria, São Geraldo, Rio Grandina, onde nós vamos em Nova Friburgo, tem uma capela, tem uma paróquia, tem uma matriz, tem uma igreja católica, tem uma congregação evangélica, tem uma comunidade. Agora são as comunidades, né? Muitas instituições. E Nova Friburgo é muito privilegiado nesse sentido. As pessoas, geralmente, elas têm, conversando com elas, elas falam, eu tive uma experiência com Deus na igreja tal, na igreja tal. Você não, você então era pagão, era pipa solta. Sim. Até os 29 era pipa solta. Sim.
pelo que eu estou entendendo. Não gostava nem de ouvir louvor na casa do vizinho. É mesmo. Eu estou falando isso porque você veja, São Jorge, os bairros, São Geraldo, Santa Terezinha, Santa Bernadette, são nomes dados aos santos, né? Sim. Aos santos católicos que a Igreja Católica segue e acredita, desses homens, dessas personalidades que viveram no mundo, e por isso Friburgo, então, tem essa cultura religiosa que é muito grande. Sim. Sorte das pessoas que têm essa influência. Então o senhor não teve. O senhor era pagão, pelo que eu estou vendo aqui. Não tive. A gente, por exemplo, eu gostava de rock, né? O roqueiro, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de vínculo. Ah, tem isso também? O roqueiro, ele é diferente, né? Por exemplo, fui conduzido ao rock, e o rock, na verdade, leva a pessoa para altas vibrações, vamos dizer assim. Altas vibrações do mundo espiritual, né? Porque realmente quem está lá não crê em Deus, né? Muitos não acreditam em Deus. Tem esse segmento, no caso. Sim. Que interessante. Eu nunca tinha parado para profundidade, né? Geralmente tem muitos que até tem nas suas casas, nem não sabem, né? Mas existe pactos de demônios. Existe esse tipo de coisa? Pactos de demônios. E o senhor hoje trabalha com libertação, com esses trabalhos pesados, assim? Sim, na clínica, por exemplo, libertação todo dia que vai lá. Eu já vou falar sobre isso, hein? Isso aí. Pessoal, deixa eu só atualizar aqui. Hoje eu estou fazendo uma entrevista muito especial. Estou conversando com o pastor Antônio Botelho, da Comunidade Evangélica Nova Friburgo. Comunidade Evangélica Nova Friburgo, que fica situada onde, pastor? Na Avenida Júlio Antônio Turne, 263, em Olaria, ao lado da Pizzaria Parma ali. Depois da Caixa Econômica ali, né? Depois da Caixa Econômica. Um pouco para frente ali, do outro lado. Que maneiro, que maneiro. Gente, estou conversando com ele, ele é fundador, né? Fundador. Criador desse ministério aqui em Nova Friburgo, e também é idealizador da Casa Terapêutica Nova Friburgo. Ou seja, a Casa Terapêutica é um braço, uma extensão da igreja. E eu estive lá e eu fiquei assim impressionado com o que eu vi. Nesse tempo, meu sobrinho Leonardo estava lá, algumas pessoas que eu conheço, e vamos falar um pouco sobre isso então, pastor Antônio. Sim, com certeza. Como que da onde que vem essa sua... esse potencial seu que foi desenvolvido na comunicação? Porque o senhor falou que é tímido, não é tímido aqui no estúdio. Porque na igreja só vira um leão na hora que está pregando lá, né? Na hora que está ministrando. Como que o senhor desenvolveu essa área sua da comunicação com as pessoas? Isso aí é a base do Espírito Santo, né? Que ele vai conduzindo a gente, vai direcionando, né? E a gente vai buscando em Deus, né? Buscando na oração, no jejum, e Deus vai dando. O senhor tem umas mensagens fortes, né? Tem umas mensagens muito fortes. Traz revelações. E a igreja, pastor, a gente falando de igreja. Igreja é uma instituição que ela é muito completa, assim, no meu ponto de vista, porque tem aulas, né? Tem aulas bíblicas, tem aulas de história, teologia. Pode falar. Hoje, né, as igrejas em geral, né, elas cresceram muito, né? Dentro de um conhecimento que o povo tem adquirido. Por exemplo, hoje tem curso de paz para toda a vida. Curso de paz para toda a vida. Paz. Tem curso hoje de casados para sempre. Tem curso hoje para noivos, né? Para namorados. Então, com certeza, tem fortalecido muita gente através do conhecimento, né? Que vem das igrejas. Né? Tem curso de noivos, namorados, não tem? Tem curso para tudo. Interessante. Então, tem uma facilidade hoje de se viver, na verdade, o verdadeiro amor, o verdadeiro casamento. Família, sim, nesse sentido. Viver a família. Que maneiro. E as amizades também, os relacionamentos. O senhor que se relaciona muito bem, né? Eu me lembro das congregações onde eu vi o senhor desenvolvendo sua liderança, sempre com muita gente, inclusive no São Jorge. São Jorge também. Trabalhei lá no São Jorge. Cita para nós aí 3 congregações, 3 igrejas que o senhor trabalhou, que não é a sua atualmente, e que dava muita gente que te marcou profundamente. Fala para a gente aí 3 lugares. Ali na sede, por exemplo, em Olarino, com o pastor José Gomes, né, a gente teve ali um trabalho bacana com o pastor Eliel. Né, ali foi saudoso pastor Eliel. Saudoso pastor Eliel, foi muito bom.
E dentro da Assembleia, por exemplo, eu trabalhei quase todas as congregações, né? Tem congregação lá em Campo do Coelho, trabalhei no Prado, trabalhei em Salinas, abri um trabalho em Jardilândia, abri um trabalho em Cordeiro. E sempre com muita gente, né? Sempre. Começava com 2, 3 pessoas, o senhor trabalhando ali, e eu acompanhei boa parte desse trabalho. Na verdade, é um dom que Deus nos deu, né? Como evangelista, né? Missões, né? Missões. Sempre gostou de missões? Sim, gosto muito. Né? E a obra de Deus, ela é essa, né? A gente tem que juntar e o próprio Deus é que vai conduzindo cada dia. Que maneiro. Gente, eu estou conversando com esse homem de Deus aqui, pode chamar de homem de Deus? Sim. Chamar de profeta por causa dessa barba aí. Qual a diferença, pastor? Eu bolei uma pergunta para te fazer na hora que eu estava vindo para cá. Hoje tem muito reverendo, né? Reverendos, bispos, apóstolos, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, etc. e tal. Quais essas diferenças assim, eclesiásticas, assim, esses títulos? Assim? O senhor é pastor mesmo, pastor Antônio Botelho. Eu fui consagrado pela Assembleia de Deus de Olaria, né? Foi apresentado à convenção no ano de 2009 como evangelista. Depois houve uma troca de credencial como pastor. Sou pastor, né? Fui credenciado pelas Assembleias de Deus no Brasil e fui convencionado pela SEAD. Que maneiro! Isso. Dentro de um direcionamento que Deus nos deu, eu me desliguei da convenção. Me desliguei porque não queria entrar para o caminho da Assembleia, até porque também fazia parte de uma Assembleia. Para mudar um pouco também. Sim. Hoje a gente trabalha com um público diferente. Talvez o meu público hoje seria aquele público que ninguém queira, né? Que é um morador de rua, que é um traficante, que é um homossexual, que é drogado, aquele que tem as suas dificuldades, alcoólatra, que nos busca, é esse que a gente procura ajudar e sem fazer acepção, né? O principal evangelho é esse. É um tema que Deus me deu, que eu trago para o meu coração, uma forma diferente de ser igreja. Perfeito. Entre suas mensagens pregadas para essas pessoas e também na igreja onde o senhor se encontra, tem uma mensagem maravilhosa que é um nome dado lá no começo do seu trabalho com a casa terapêutica, que virou um tema muito forte no imaginário das pessoas e que me tocou profundamente também. Eu vim estudar esse tema, essa história, os personagens, através da Casa de Recuperação, que se chama-se Caverna de Adulão. Sim. Eu queria explorar um pouco, assim, que o senhor fizesse um resumo. De onde veio essa mensagem? Por que o senhor deu esse nome? Explica isso para a gente aí. Então, a Caverna de Adulão é um texto muito conhecido, né? Fala em Samuel. Quando a gente para estudar a história de Davi, por exemplo, você vê Davi fugindo 20 anos de Saul. Foram 20 anos? 20 anos. 20 anos, hein, pessoal? Anos. Depois que Davi, ele se cansa, ele faz aliança com os filisteus. Então Davi passou mais 20 anos sofrendo na mão do rei de Gade. 40, então. 40 anos. Peraí, deixa eu só pontuar aqui. 20 anos Davi fugiu de Saul. 20 anos. 20 anos fugindo. Isso aí. Depois mais 20 anos... fugindo dos filisteus. 40, 20 com mais 20, 40. Sim. Que é dentro da sua mentalidade, ele disse assim: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele não queria guerra com Saul. Não queria guerra com Saul. Então ele faz aliança com os filisteus. E ali, dentro daquele povo, um ali se revela e diz: vocês não conhecem Davi? Davi é aquele que matou o melhor soldado nosso, que era Golias. Isso? Caramba. E aí o rei na época deu uma ordenância: olha, quem tiver a oportunidade de matar Davi, mata ele. O rei dos filisteus. O rei dos filisteus. Nossa, que interessante. E Davi, ele ficou ali na mão dos filisteus, fugindo, né? Foragido. No meio deles, porque também de frente eles não tinham coragem, né? Ele sabia que Deus era com Davi, né? Que maneiro. E chegou um certo momento que Davi, ele se fez de louco. Deixou sua barba crescer, e cabelo, e descia as coisas pelo nariz, e andou sujo. Ele se fez de louco, não é isso? Se fez de louco. É isso? Que legal, que legal. Isso aí. E quando chegou um certo momento, levaram a situação de Davi até o rei, e o rei ali abandonou ele. Não, que me serve esse louco? Manda esse embora.
E é onde que ele saiu e foi para a caverna de Adulão. Quando ele chega dentro da caverna, por exemplo, tem uma linha de raciocínio minha, né? Vou para lá, vou esconder. Vou se esconder. Vou, não quero mais nada, vou ficar quieto no meu canto e acabou o problema, né? A luta ali encerrou. Mas quando ele chega lá, ele topa com 400 homens. Que maneiro. Homens desgostosos, homens endividados, homens andarinos. Homens dentro da caverna? Dentro da caverna. Deixa eu pontuar de novo, que gostei. Primeiro, foragido. Foragido. Agora, rejeitado. Rejeitado. Foragido, rejeitado. E, nossa, interessante. E depois doido. Dado como doido, né? Como dado doido. como louco. E agora reconhecido. Agora ele entra para dentro da caverna. Agora, sim. Agora escondido agora. Escondido. Caramba. Mas no meio daqueles homens lá, endividados, homens desgostosos, homens sem esperança, né? Que maneiro. Ele se levanta ali como o chefe ali. Um líder. Um líder. Não tem como esconder um líder, sim, né? Sim. E dali surgiu os valentes de Davi. Né? Os valentes de Davi. Que maneiro, cara. Sim. E, na verdade, lá na caverna de Adulão, eu tenho visto muito milagre, muito. Extraordinário. Nesses 3 anos que a gente vai completar, eu tenho visto muitos milagres. Um dos milagres lindos foi do Eduardo. O Eduardo está lá agora na igreja Ágape. Está lá e o testemunho dele foi lindo. Eduardo chegou lá na clínica muito ferido, machucado, destruído da bebida, da droga. Fundo do poço, né, ficou comigo lá 6 meses e 15 dias. Aí um dia eu disse para ele: Eduardo, o que você faz aqui dentro haverá uma recompensa para você lá fora incalculável. Falou com ele? Falei com ele. Caramba. E sabe qual foi a recompensa? Um casamento de 22 anos destruído foi restaurado. Nossa. Esses dias agora ele foi lá na igreja Nossa, com a esposa, deu testemunho, a esposa, a filha, neto, e já chegou com a chave do carro. Que maneiro. E está trabalhando. E assim, foram vários, mas esse do Eduardo me marcou muito. Marcou. Porque é um casamento de 22 anos, né? Deus. Muito interessante. Eu adorei essa mensagem da Caverna de Adulão. Para quem quer pesquisar, para quem gosta de história, está em Samuel, Samuel, ali, 2 Samuel fala, capítulo 22. Capítulo 22. É uma história fantástica, né? Sim. Caverna de Adulão. Acho que todo mundo passa um tempo por essa caverna, né? Sim. Por esse esconderijo, sim. né? Que interessante. Quem que não passa por suas dificuldades, interessante. Né? Agora, pastor, eu imagino que deve ser um desafio muito grande ser pastor num tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, de muitas informações, internet hoje, redes sociais, as pessoas brincando muito com essas coisas sagradas, né? As coisas profanas hoje se misturam muito com as coisas sagradas. É difícil ser pastor no tempo de hoje ou para o senhor tira de boa? Eu não vejo nenhuma dificuldade, né? Nesse sentido. Por exemplo, eu não sou muito focado nas redes sociais, internet. Posso até, quem sabe, me deparar até com um pouquinho meio atrasado, mas Facebook, Instagram... Não liga muito, não. Não tem. Então, gente, tô com uma relíquia aqui no podcast Mentes Campeão, que é o pastor Antônio Botelho, hein? Que saiu da Caverna de Adulão. Hoje esteve lá, né? Já estive lá hoje. No projeto, tá tudo bem lá, seus filhos lá? São como filhos, né? São. Atualmente tem quantos internos lá, mais hoje ou menos? a gente está com pouco, né? Mas quantos, mais ou menos? Pode chutar, assim, eu passei um processo aí, né? Sim, não, faz parte. Hoje acho que eu só tenho uns 9 ou 10 lá. Tem uma vantagem também que dá para acompanhar de perto, né? Sim. Sim. Dá para acompanhar de perto. Sim. Como eu disse, gente, pastor Antônio Botelho é pastor da comunidade evangélica Nova Friburgo. Que maneiro, que responsabilidade, hein? Leva o nome da nossa cidade, gente. Que legal, hein? Bacana. Que legal. Onde o senhor vai, então, o senhor leva o nome de Friburgo. Leva né? o nome de Friburgo. E o nome de Jesus Cristo, isso claro. Aí. A mensagem das boas novas do Evangelho. Pastor Antônio, então esses 9 internos ali é uma extensão do trabalho que começa dentro da igreja em Olaria. Em Olaria o senhor tem muita gente. Eu vi lá que o senhor tem um público bem fiel ali a Deus, a liderança do senhor. Como que estar pastoreando ali em Olaria? Fala pra gente. Sim, é bacana, né? Muito bom, né? O trabalho que a gente faz ali. Hoje, por exemplo, eu tenho um direcionamento diferenciado de igreja, né?
Tipo assim, quando a gente para buscar na palavra, Jesus ele foi convidado para uma festa, mas ao chegar naquela festa, Jesus vai para o tanque. Então a necessidade talvez maior era ir para o tanque, atrás do paralítico, do cego, do aleijado, do doente, do necessitado. Isso. Então eu vejo assim como o evangelho é isso, né? Realmente hoje um direcionamento que Deus nos deu é cuidar de um povo que muitos não querem. Cuidar de pessoas. Sim. Cuidar de pessoas. Sim. Gente, que maneiro. Atualizando de novo para você o nosso podcast hoje, eu estou muito feliz, estou recebendo o pastor Antônio Botelho, fundador da igreja, líder da igreja Comunidade Evangélica Nova Friburgo e também da Casa Terapêutica Nova Friburgo. Ele que é um cuidador de pessoas. Isso é muito interessante. Muito interessante. Eu repito, eu sou cuidador de idosos, gente, e cuidar de pessoas não é só pregar na igreja, dar palestra, ter uma plateia te assistindo, um auditório, não. É muito além, né, pastor? Muito além. Eu me lembro que eu fui lá no sítio lá e vi lá o senhor cuidando de porcos, o senhor com lavoura, o senhor plantando temperinho lá no campo, o senhor cortando lenha, cozinhando lá aqueles panelões de comida para ele, todo mundo lá trabalhando, todo mundo na função. E eu falei, cara, que legal, que bacana, um pastor que trabalha, que está no meio da massa ali das pessoas, que sente o que as pessoas estão sentindo. Isso é muito legal, né, pastor? Verdade. É uma intenção, por exemplo, da comunidade lá terapêutica, é uma extensão de ganhar almas sem placas de igreja. Não é uma coisa religiosa, uma coisa... Hoje, por exemplo, dentro de cada bairro, a gente tem sementes plantadas sim. que estão em outros ministérios, que estão servindo a Deus. São seus filhos na fé, né? Sim, pessoas que foram resgatadas. Por exemplo, eu tenho o Maico do Campo do Coelho. O Maico estava no tráfico e a esposa cantando no forró. E daí a pouco aquele casamento restaurado, se casam, até ela agora está grávida, servindo a Cristo numa igreja em São Geraldo. E ele virou homem de Deus. Homem de Deus. Que maneiro. Então, assim, da onde que surgiu, e você vê a semente que um planta, né? Outro rega e Deus dá o crescimento. Perfeito. E a obra é essa. Eu me lembro da Adriana, minha irmã, falando do senhor. Pode chamar de você? Pode, né? Pode. Bate aí, gente. Bate aí. Tô com um amigo aqui, tá, gente? Tô com um amigo aqui. Eu me lembro da Adriana falando, Vinícius, tem um camarada aí meio parecido com você assim. Falei, quem é, poxa? O cara é doido mesmo. Pegou o Léo, levou lá pro sítio, tá cuidando do Léo como filho. E o Léo gosta muito do senhor, né? Gosta. O Léo gosta muito do senhor. Até pouco tempo sempre mandava mensagem para mim, lá de longe. Não sei se perdeu o contato agora. Ou tá aprontando. Quando começa a aprontar um pouco, fica com medo do pai, né? Ô, Léo, você manda mensagem pro pastor Antônio que ele vai atrás de você, hein, cara? Pra ele baixar em Friburgo. Ela em Imigração é um pouco coisa, né? Isso aí. É um filho, né? É um filhão. Menino bom, com talento. Educado. Também. Sim. Educado. É aquilo que o senhor falou. Eu não gosto nem de estar falando isso, mas eu também vivi isso. Eu luto contra as drogas todos os dias. Sim. Eu passei essa fase também na vida. Não é todo mundo, mas a maioria entra, fuma um baseadinho, vamos experimentar. Quando vê só, tá é a curiosidade. Fica preso, encalacrado, não consegue voltar, né, cara? A curiosidade, ela é um problema. Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente está se encontrando muitas dificuldades de acordo com as famílias, por exemplo. Às vezes o cara usa, a mulher usa, as crianças estão vendo, estão crescendo nesse ritmo. Não é legal, e né? Como que é triste, né? Não difícil, é legal, muito difícil. E olha que nós estamos falando de drogas ilícitas, porque tem aquelas que, o cigarro, por exemplo, o tabaco, sim, o pessoal vai na padaria e compra. Sim. A bebida também, né? Sim. Enfim, gente, hoje nós estamos aqui falando de políticas sobre drogas, nós estamos aqui hoje falando do Evangelho, nós estamos falando da cultura do Reino de Deus, né, pastor? Isso aí. A cultura do Reino de Deus, que nada tem a ver com religiões, com instituições, mas que tem a ver com a mudança de mentalidade. É por isso que o nosso podcast se chama Mente de Campeão, né, pastor? Campeão. Sabe quem é a minha maior referência? Jesus Cristo. Isso é. Jesus Cristo é o maior de todos os campeões, né, do universo, do mundo. Sim.
Tanto que o livro dele é o best-seller, é o livro mais vendido, mais pesquisado do mundo, que é a Bíblia. Sim. E a sua história é um sucesso mundial. Mas vamos lá. Que maneiro! A mensagem do Evangelho, então, pastor, não é aquela coisa chata, aquela coisa xarope, aquela coisa... Não, é mudança de vida mesmo. Mudança de vida. É prático. Sim. É transformação, né? Transformação. E a transformação, ela não é no nosso exterior, né? Não é na barba. Não é no cabelo. Não é no paletó. Não. A transformação, ela é de dentro para fora. É onde ninguém vê, né? É a metanoia. Aquela mudança mesmo de rota, né? De estímulo. Porque quando você recebe essa mudança, essa força, é o que Paulo diz, né? Nada me separará do amor de Deus. Nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nem o porvir, nada. Então, quando você recebe isso na sua vida, né, nada com certeza vai tirar essa comunhão do Espírito Santo, né, que habita, né, dentro de qualquer dificuldade que você e eu, nós passarmos. Se a gente realmente recebeu essa transformação, são as marcas, né? Sim. As marcas de Cristo. Paulo chega a dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Não é isso? Sim, carrego comigo as marcas. As marcas. Por isso que eu falei da importância das igrejas, sejam elas evangélicas, protestantes, católicas, mas o contato da criança, do adolescente com a palavra de Deus ali, é algo que marca profundamente. Sim. É algo que marca profundamente, tá? O que está em questão aqui é a cultura que nós vamos passar, né, para as novas gerações. E eu sempre uso essa frase: as novas gerações precisam saber que existem pessoas no mundo com mentalidade vencedora, mentalidade de campeão. E aí, só concluindo a respeito da minha irmã, quando ela falou de você para mim, e aí ela falou: ele é cheio de amor, ele abraça as pessoas, ele beija no rosto, Vinícius, você tem que ver, é diferente. Aí eu falei: quem é esse pastor Antônio? Aí quando ela falou as características assim, e falou que era meio doido, eu falei: eu sei quem é, poxa, esse é um dos nossos, poxa. Falei: é um dos nossos, conheço o pastor Antônio e tal, e aí a gente ficou conversando, eu e ela ali. E como que as pessoas, quando têm assim, uma mentalidade campeã diferente, ela é tido assim, como louca mesmo, né, pastor? Sim. Pastor Antônio é uma pessoa incompreendida? As pessoas já foi assim, muito incompreendido? Sim. Para o mundo é loucura, né? Para nós é poder de Deus, né? Para o mundo, realmente, a pessoa não vai entender. Eu, por exemplo, estou passando hoje está fazendo uma semana que eu perdi meu filho. Ah, sim, pastor. Perdi meu filho com 32 Poxa, meu sentimento, anos. de verdade. 32 anos, formou a médica em 2018. Poxa vida, hein? Estava terminando a residência de pediatria. Até colocou consultório aqui em Olaria, sim. Muita gente. Nesse mês de março, ele deve ter tido em 15 dias mais de 100 mil visualizações. Como pessoa no Rio de Janeiro, com conhecimento, como pessoa humilde, inteligente, crânio. E a gente veio aí passando pelo luto. Quase 3 anos. Nosso sentimento mesmo de coração aqui do podcast Mente Campeão, pela passagem do seu filho. Sim. E bom te ver também de cabeça erguida, porque uma vez que eu fui no sítio com o senhor estava chorando, com os olhos cheios de lágrimas ali, mas atravessando o sofrimento, a luta, e agora a gente sabe que ele combateu o bom combate e venceu a carreira, né? Sim. Combateu o bom combate, venceu a corrida e guardou a fé, né? Sim. Porque era um homem de fé, não era? De fé. Um homem de fé. E sua esposa, a família está? A esposa ainda está... Se recuperando. Né? Se recuperando. Chora de noite, porque toda hora lembra, né? Mas o trem da vida não pode parar. Pode parar. São quantos filhos, pastor? Eu tenho 2. São 2? O Wilgner estava com 32, né? Que fiz agora em fevereiro. O nome dele? Wilgner Botelho. Saudosa memória. Vamos fazer um corte bem bonito aqui em homenagem a ele. Wilgner Botelho. Botelho. Pediatra. Ele. Isso. E o outro? O Everson Botelho. O Everson Botelho. Esse tem quantos anos? 28. 28. Um salve aí para a família Botelho. Sua esposa, qual é o nome dela? Silvânia. Ô, irmã Silvânia. É pastora também, ela? Pastora Silvânia. Pastora Silvânia, beijo no coração do podcast Mente Campeão, tá bom? Estamos juntos aí nesse momento de luto, de dor, que todos nós vamos passar, né? Quem não passou ainda vai passar. Sim. O alvo nosso é Cristo, né? A gente precisa ter essa consciência do maior milagre. Fé e esperança, sim, né? O maior milagre, na verdade, eu já vi pessoas ser curadas de HIV.
curado. Certo, Na época certo. daquela dificuldade, né? Hoje já tem o remédio, tem o tratamento, coquetel e tal, mas eu vi uma família ser curada, o marido, a mulher e o filho. Que do HIV. maneiro. Já vi alguém ser curado de câncer, eu já vi, né, várias curas, a gente já viu acontecer, mas o milagre mesmo é a salvação em Cristo Jesus. Tem uma música linda que faz muito sucesso, que é aquela Se Deus Fizer, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Não tem isso? Sim. Inclusive, uma curiosidade, fazer um corte bem legal aqui. Adelino Marçal, o nome do cantor, um poeta cristão. Logo depois que essa música explodiu no Brasil e no mundo, não sei se você sabe dessa história, vou pedir o nosso produtor para fazer um corte bem legal. Eu assisti na televisão em rede nacional. Esse cantor perdeu a mãe dele. Sim. Você lembra dessa história, não? Não. Foi. A mãe dele sofreu um atentado, né? Sim. E ela foi morta de forma muito brutal na igreja, na porta da igreja. Sim. E foi algo chocante quando os repórteres vieram até ele. Adelino, não sei o que você tem a dizer. Ele falou, o que eu tenho a dizer é a música que eu canto. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele poderia ter impedido, né? Sim. Minha mãe de ter morrido, mas se Ele permitiu acontecer, Ele vai continuar sendo Deus. Sim. E eu vou continuar cantando, eu vou continuar louvando e alegrando o coração das pessoas. Cara, aquilo foi assim fantástico e não tem como explicar, né, pastor? Verdade. E ainda sobre isso, de um lado o senhor tem uma perda irreparável, que é uma dor. Sim, incalculável. Mas por outro, tem a dor de parto de ter filhos na fé. Não tem isso na Bíblia? Não tem um mistério assim? Sim. Tem os filhos na fé que são muitos, né? São muitos. São muitos. E a importância é essa, né? A gente vê eu vi o meu filho na partida, sem dor, sem reclamação, sem choro, Descansou mesmo. com um arrebatamento. Que maneiro. Ô, produção, nós estamos em quantos minutos aí? Quando tiver em 50, você me faz um sinal? Beleza? Quando tiver em 50, exatamente, me faz um sinal. Gente, eu estou conversando aqui com o pastor Antônio Botelho, meu amigo. Amém. Meu amigo. Eu Muitos posso anos. chamar de pai? Pode. Chamar de pai, poxa. Sim. Meu pai mora longe, você sabe disso. Tá velhinho também, tá velhinho. Mas é homem de Deus, hein? Homem de Deus. Mamãe e papai envelheceram, rapaz. Olha, envelheceram. Então vou te chamar de pai, hein? Isso aí. Vou te chamar Vai ser de uma pai. honra. Estou para visitar a sua igreja lá. Amém. E independente de gostar ou não gostar, eu vou ficar por ali, hein? Vai ser bênção. Eu preciso de Pelo gente para cuidar de mim, que Isso aí. eu preciso de pais assim na fé, porque eu sou menino doido, eu sou moleque doido. Se deixar, eu faço besteira, entendeu? Isso aí. Vou lá na comunidade evangélica Nova Friburgo. Vou lá, vou ficar ali no meio da família. E quais os dias de culto lá, pastor? Então, nós temos a rede de homens às 19h30, e segunda-feira. Terça-feira funciona com células. Maneiro. E na quinta-feira é o culto de avivamento, que é de 7h30 às 19h30 até às 21h, às quinta-feira. E aos domingos às 18h30 até às 20h30. Que bacana. Ó, eu quero aproveitar, chancelar nossa parceria. Quero te convidar para estar colocando a logo da igreja aqui, que é muito bonita, diga-se por sinal, né? Hoje de manhã eu passei lá fazendo caminhada, eu e um amigo. Falei, hoje eu vou entrevistar o pastor dessa igreja aqui. Aí, Ivaldo, o nome dele. Aí ele falou, conheço, poxa, pastor Antônio. Vou colocar aqui, ó, para que as pessoas possam conhecer melhor o seu trabalho e, de repente, as pessoas que têm um parente em casa, né? Sim. Tem um tio doidão, uma tia, tem alguém que precisa de uma ajuda, um primo, um irmão, liga pra gente. Nós vamos te passar o número do pastor Antônio. O telefone não para, né? Não para. Tem que ficar no silencioso, né? Eu lembro que a minha irmã dava crise lá e desesperada, liga pro pastor Antônio, liga. E eu falava, meu Deus do céu, como é que esse homem aguenta, gente? É muita ligação, é muita gente procurando, gente de toda a cidade, de fora da cidade, de Minas, gente do Rio de Janeiro. Grande Spinelli, Olaria. Aí às vezes, pastor, eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Às vezes um pastor ganha uma oferta, ganha um presente, uma bênção de alguém ali muito feliz, aí a pessoa às vezes é criticada, mas não vê o trabalho, né, que esse homem de Deus, que essa pessoa tem, né, pastor? Na verdade, assim, muitas ofertas, por exemplo, que às vezes chega, não é nem para mim, né?
Geralmente, o cara me ofertou R$200, aí um outro grita ali, estou precisando de um bujão de gás. Sim, não, claro. Eu digo porque se eu te dou um paletó de presente, se eu te dou uma gravata, pastor Antônio ganhou, mas não vê o trabalho que a pessoa tem, né? Por exemplo, vou fazer um corte aqui bem legal. O usuário de droga, por exemplo, ele que gastava com pino de cocaína, com maconha, enfim, ele gastava com cerveja, litrão de cerveja está R$12, R$14, dependendo do bar. Aí ele vem para a igreja, passa pela clínica, pela casa de recuperação, é regenerado, muda de vida, vai para a igreja, começa a dizimar, a família, ao invés de apoiar o cara, começa a criticar. Está dando dinheiro para a igreja agora? Poxa, peraí, vamos usar a inteligência, né, pastor Antônio? Essa pessoa estava perdida. Mas o entendimento, nem todo mundo tem, né? O entendimento da semente, né? Da semente. A semente. Geralmente, quando você vai semear, você vai plantar ali a sua melhor semente, né? Você não vai comprar um milho, por exemplo, brocado para você plantar, né? Se você plantar o milho brocado, ele vai dar umas espigas pequenas, né, nanica. Agora, quando você vai lá comprar um milho para você replantar, você vai comprar um milho de boa qualidade, que é um milho híbrido, um milho tratado, já para planta, né? E toda semente que você for plantar, você tem que plantar a melhor semente para você colher o melhor fruto. Interessante. E no reino de Deus, por exemplo, não se fala em dinheiro. No reino de Deus se fala em semente. Semente. Que maneiro, hein? Gente, olha só, hein? Pega essa daí, pega a visão. O reino de Deus não é prata, não é ouro, não é dinheiro. O reino de Deus é sementes. Semear. É semeadura. É semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que o homem planta, assim ele colhe. O que você está plantando, não reclama que está colhendo hoje. Que maneiro, que interessante. Interessante, né? Sim, é semente. Interessante. Então, em todas as áreas, por exemplo, quando você semeia, você vai colher. Né? Se você for semear como uma base de oferta ou de dízimo, você vai colher. Como você vai semear na vida do próximo? Né? Talvez você está lá com o seu guarda-roupa lá que você não tem tanta roupa, não tem como usar aquele montão de roupa, está estragando, está calçado, está lá e tem alguém do lado precisando, a pessoa prefere largar aquilo lá. Sim, abençoa sua roupa, seu guarda-roupa vai ser renovado. Tem uma ilustração bem legal da mão, né, cheia de sementes. Sim. Que quando você semeia, quando você lança essas sementes, então o próprio Deus enche a sua mão de novo. Sim. De sementes para que você... Isso é uma promessa bíblica, né? Sim. Ao semeador ou aos semeadores, né? Sim. Eu darei semente para semear. Olha que legal. Isso aí. Não pode reter, então, as sementes, tem que semear. Gente, inclusive, eu quero abrir aqui o espaço, pastor Antônio. Tem muita gente que te apoia, assim, muita gente que eu falo no sentido não quantitativo, mas no sentido de pessoas que realmente abraçaram essa causa junto contigo, inclusive famílias do campo, gente que... Esses dias eu passei em Manaria, o pastor Antônio estava lá distribuindo abóbora, chuchu, caqui, pimenta, alface americana. Eu fui lá e peguei. Fui lá, pega aí, poxa. Enchi uma bolsa, cheguei em casa. A Roberta falou assim, minha esposa gosta muito de planta, assim, de hortaliça, né? Fez uma feirinha, amor? Eu falei, fiz uma... Fiz uma feira lá na igreja do pastor Antônio. Aí ela aqui, pastor Antônio, eu falei, pastor Antônio é meio doido, Roberto. Eu passei lá em frente à igreja distribuindo para o pessoal que passava na rua. Sim. Que maneiro. Queria que o senhor fizesse, olhando para aquela câmera ali, um agradecimento para as pessoas que realmente estão contigo aí nesse trabalho. Nós temos bastante pessoas que contribuem. Né? Pode agradecer à vontade. Hoje eu tenho o Serra Azul, que me abençoa, me honra. Que maneiro. Do Antônio. Mercado Serra Azul. O Antônio me abençoa muito. Hoje tem um povo lá do Ceasa. Né? Do Ceasa? Do Ceasa. Ceasa de Conquista. Conquista. Que maneiro. Sim, povo. Eu já cheguei a pegar ali 1.700 quilos de doação num dia só. Que legal, sim, gente. É muito impressionante. Eu ia com a minha caminhonete, ia com a carrocinha, com a Fiorina do meu filho, o carro do sítio lá, e encher, e sair, né? Levar para a clínica, obviamente, e sair pela cidade. O rapaz falou comigo, por que você não vende isso? Quanto que dá esse dinheiro? Eu falei, rapaz, o dinheiro acaba, mas a semente na vida do próximo, ela vai durar para sempre. Tem gente que só pensa em dinheiro também, né? Sim. Tem gente que só tem uma visão assim capitalista, só...
E a gente tem visto recurso, né? Amanhã mesmo é dia de eu passar lá. Que maneiro. E tem umas roças ali, uns sítios ali, tem pessoas que te ajudam muito. Tem né? o Eduardo, né? Eduardo mora ali na Floresta Mendes, ali, indo para Campo do Coelho. É só chegar lá. Que maneiro. Chegar lá, ele sempre tem lá alface, tudo fresquinho. E sabe, pastor, uma coisa que eu tenho observado também com o projeto lá, o Mente de Campeão, o senhor conhece o projeto Mente de Campeão também, né, na Grande Spinelli. Nós trabalhamos lá com crianças e adolescentes. E eu tenho valorizado muito também aquelas pessoas que às vezes não pode doar muito, não pode ajudar muito, mas acontece muito. Às vezes a pessoa vem me dar uma bola de futebol, me dá uma chuteira, me dá um apito, fala, poxa, Vinícius, eu não posso doar muito, mas eu trouxe aqui 3 pirulitos, eu trouxe aqui um pastel, eu trouxe aqui um guaravita. E eu fico impressionado com essas pessoas, eu tiro foto, porque não é a quantidade, é a intenção do coração da pessoa, isso é maravilhoso. E amanhã nós vamos marcar para passar por lá então, já deixa lá uma doação lá. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Passar lá, deixar alguma coisa lá. Muito bom. Inclusive nós estamos numa campanha agora, pastor, da Páscoa Solidária. É o 4º ano da Páscoa Solidária com as meninas do Divas da Serra. E eu estou muito feliz. Você que está assistindo e quiser doar uma caixa de bombom, uma barra de chocolate, um pacote de pirulito, vai ser muito bem-vindo. E amanhã, então, vai ter o que lá, pessoal, assim... umas verduras, né? Hortaliça? Que maneiro, hein? Vou levar umas verduras lá. Amanhã é quarta? Amanhã é quarta-feira. Quarta-feira da hortaliça. 9 da tarde estou passando lá. E o pessoal da igreja lá... Eu quero ajudar também, pastor, eu quero participar, sabe? O pessoal da igreja lá que está fazendo também a questão da Páscoa, né? Então lá, eles saem distribuindo também. Que maneiro. Final de ano saiu muita doação de brinquedos. Né? Perfeito, perfeito. E a clínica ali, por exemplo, ela é mantida com bastante irmãos que têm contribuído, pessoas que têm ajudado. Pessoas voluntárias mesmo. Tem Estados Unidos também, que de vez em quando manda ajuda. Que maneiro. Tem outros daqui da cidade. E Deus é maravilhoso, Deus é fiel, né? Sim, Deus cuida. Hoje até estava falando com os meninos lá, dentro de uma palestra. Falei, quanto que ficou esse sítio aqui para vocês morar? Falei assim, quanto ficou isso aqui? Isso houve caminhonete minha, do meu filho, carro da minha esposa, tudo envolvido lá. Tá tudo lá, Tudo lá. Falei assim, um investimento aí de uns 900 mil, hoje, me daria quanto por mês? Quase 20 mil a 2%, né? Só para mim ficar dentro de casa. Isso aqui é para vocês desfrutar, né? Falando para eles, olha o que Deus dá para a pessoa desfrutar. E lá já tem animais? Já tem peixe, alguma coisa lá? Então, peixe, gado, alguma coisa não? Até tinha um açude, mas eu não botei água, eu fiquei preocupado. Entendi. Mas devagarzinho as coisas estão acontecendo. Fiquei preocupado de alguém cair dentro e Correto. tal, né? E não está sem água. Mas os caras que estão melhor, tem um riozinho que passa, dá para dar uma pescadinha. Que maneiro. Tem lugar para jogar uma bola, para dar uma caminhada, correr. Vamos fazer o seguinte, pastor, vamos marcar. Eu tenho um sonho de te levar no Projeto Mente de Campeão para a gente fazer uma ação lá com os jovens da igreja, louvor, muita música, vai ser benção. Um teatro, sei lá, dança, uma coisa bem bacana. E tenho aquele projeto de levar a poesia, né? A nossa poesia, a literatura lá para o projeto, para que o pessoal lá possa escrever e colocar para fora suas emoções, seus sentimentos. Bacana. Então, a gente vai chancelar essa parceria aí. Quero te agradecer. Isso aí. Tá feliz de ter vindo aqui no podcast? O que você achou do estúdio aqui, o Telemilênio? Tempo de qualidade, muito bom, um lugar aconchegante. Terapêutico também, né? Uma boa conversa. Isso aí. Esses dias me perguntaram, por que você faz esse programa de podcast e tal? Falei, cara, porque eu sou carente, cara. Eu sou carente, eu gosto de conversar, nem sempre eu posso conversar. Talvez convidando a pessoa para uma mesa, colocando 3 câmeras, no melhor estúdio da cidade, talvez a pessoa venha e me dá atenção, pelo menos me ouve. É dentro do entendimento que nada é em vão, né? Nada é em vão. Mas não é maneiro? Podcast é uma coisa que pegou, né, pastor? Sim, muito bom. É igual programa de rádio, você fica sozinho no estúdio. Quantas pessoas que estão sendo beneficiadas, né? Estão sendo curados, estão sendo... E brincadeiras à parte, muita gente se oferece, eu quero ir lá, hein? Me leva lá. Porque, na verdade, a pessoa ela não é que ela quer vir no podcast, ela quer conversar. Sim. Isso acontece comigo no hospital. Hoje eu tive no Raul Sertã lá com um idoso que eu tomo conta, que eu cuido, seu Manuel Lima, e um monte de gente veio para conversar comigo. E aí, Vinícius, que não sei o que, tô assistindo, tô vendo, tal. Quais são as novidades e tal. Pastor Antônio, quero te agradecer de coração. Sim, muito obrigado. Hoje eu ganhei o dia de estar te entrevistando aqui. Amém. E queria que o senhor, olhando para aquela câmera ali, fizesse seus agradecimentos para a gente finalizar esse bate-papo. Gostou, de verdade? Gostei demais, né, de estar aqui com você, né? E com certeza, aonde chegar aí esse alcance da nossa voz, com certeza a sua casa, o seu lar, a sua vida, com certeza ela já é edificada pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe.
E ora por nós, pastor. Vamos orar. Ajuda a gente aí, pastor. Vamos orar. Isso é principal. Ajuda a gente aí. Tem muita gente que assiste a gente, católicos, evangélicos e espíritas. O podcast Mente Campeão transita nesse meio aí. Sim, tá bom? Vamos orar. Gente, muito obrigado pela companhia aí. Nós finalizamos agora mais um podcast. Estamos juntos, junto e misturado. Viva Jesus Cristo nos nossos corações e tenha uma mente de campeão. Eu quero só fazer um convite, agora são 20 segundos. Você que quer participar do nosso podcast, quer ser entrevistado, entre em contato com a gente. Vou colocar o meu telefone aqui, WhatsApp, e-mail, Instagram. Manda uma mensagem no direct. Eu quero te trazer aqui para você ser um abençoador e ser abençoado também, né, pastor Antônio? Isso aí. Tá bom? Tamo junto, junto e misturado. Valeu. Vamos lá. Senhor, obrigado, Jesus, por essa tarde, estar aqui com o Vinícius. Que o Senhor possa cada dia, Deus, abençoar a vida dele, a vida da sua família, esposa. Cuida dos seus pais e todos os membros da sua família. E todo aquele, Senhor, que tiver alcance, Senhor, dessa programação, que ele possa ser abençoado, que ele possa ser restaurado, ser curado, e que o Senhor possa fazer presente, Pai, na vida de cada um dos nossos irmãos, amigos, e todos aqueles, ó Pai, que têm acompanhado essa programação, em nome de Jesus. Amém.